Todos os anos, arqueólogos ao redor do mundo fazem descobertas que transformam e acrescentam informações sobre as civilizações que viveram muito antes da gente. Cada escavação é importante para que, aos poucos, a gente vá desenterrando as peças desse complexo quebra-cabeça que é o passado da nossa espécie. Esta pedra antiga, por exemplo, foi encontrada numa tumba no Egito alguns anos atrás e, segundo arqueólogos, esconde o segredo de milhares de anos. Basicamente, ela conta a história de como os egípcios surgiram. No vídeo de hoje, veremos mais sobre ela e sobre muitas outras descobertas que até hoje não têm nenhuma explicação. Mais de 90% das pessoas de hoje em dia descendem de uma pequena população de Homo sapiens que deixou a África há muito tempo atrás, mais ou menos há 60 mil anos. É isso o que os cientistas dizem e se baseiam principalmente em evidências genéticas. Além disso, os pesquisadores também acham que esse grupo, apesar de ter vivido tanto tempo atrás, era muito inteligente e foi capaz de desenvolver ferramentas de pedra bem avançadas. Suas lâminas eram mais finas que as anteriores e poderiam ser usadas como pontas de lança em vez de machados grandes e pesados. Porém, toda essa ideia dos pesquisadores foi por água abaixo recentemente quando foi encontrado na Índia um sítio arqueológico com várias ferramentas de pedra muito bem lapidadas num nível avançado que remetem a 200 mil anos no passado. Isso quer dizer que naquela região humanos inteligentes chegaram bem antes do que se pensava, 120 mil anos antes. A descoberta das novas ferramentas deixou uma pulga atrás da orelha dos arqueólogos que agora tentam entender a conexão deste sítio de escavação com os primórdios da humanidade. Nem toda descoberta arqueológica desconcertante é feita por um arqueólogo experiente. Muitas vezes, como em 1929, por exemplo, um homem consertando uma vala de esgoto na província chinesa de Sichuan descobriu um tesouro com vários artefatos feitos de pedras preciosas. Durante muito tempo, o tesouro ficou na família desse homem, indo depois parar nas mãos de colecionadores particulares. Foi apenas em 1986 que arqueólogos tiveram a chance, então, de estudar aqueles artefatos tão incríveis. Ficaram tão impressionados que foram até o local da primeira descoberta e desenterraram mais 2 poços cheios de tesouros da Idade do Bronze. Mas a pergunta que fica é: quem criou essas maravilhas feitas com pedras preciosas? Um grande mistério ainda encobre a descoberta, mas os pesquisadores supõem que os membros da civilização Sansheng-Dui, uma cultura que entrou em colapso entre 3.000 e 2.800 atrás, foram os responsáveis por essas obras. Esse povo ainda é quase totalmente desconhecido e habitou uma bela cidade murada ao longo das margens do rio Minjiang, na China. Mas por que eles deixaram esta cidade? Por que enterraram tantos artefatos em covas antes de fugir? É a pergunta que fica, não sabemos. Até mesmo os pesquisadores têm somente especulações sobre esse assunto, nada concreto ainda. O enigmático Círculo de Pedras de Stonehenge, localizado na Inglaterra, é considerado o vestígio histórico mais bem preservado do Neolítico e atrai a curiosidade das pessoas desde a sua descoberta, em 1920. Em fevereiro de 2021, o mistério aumentou ainda mais. Arqueólogos encontraram 2 túmulos muito antigos perto de Stonehenge pré-histórico, em Salisbury. A descoberta foi feita durante escavações, por acaso, antes da criação de um novo túnel rodoviário que estava sendo projetado para esta região. Essas 2 sepulturas foram declaradas como tendo cerca de 4.500 anos, ou seja, tão velhas quanto as pedras no círculo central do Stonehenge. Segundo os pesquisadores, elas pertencem a uma mãe e um bebê e acredita-se que os 2 estejam relacionados àqueles que construíram esse círculo. Stonehenge tem sido um mistério já há séculos, mas aos poucos novos detalhes sobre essa estrutura têm sido revelados, muito aos poucos.
Além da tumba, os arqueólogos também encontraram evidências de que as pedras de Stonehenge foram transportadas do país de Gales para Salisbury milhares de anos atrás. Essa informação, junto das sepulturas encontradas, dá a entender que Stonehenge pode ser algum tipo de cemitério. Mas será que é só isso mesmo? Em fevereiro de 2021, arqueólogos no Egito fizeram uma descoberta para lá de estranha. Encontraram uma múmia que tinha uma língua de ouro. A equipe de pesquisadores, que era composta principalmente por arqueólogos egípcios e dominicanos, exploravam essa área do templo Taposiris Magna, perto de Alexandria, quando deram de cara com 16 poços funerários, aparentemente até então, que nunca tinham sido descobertos. E para a surpresa de toda a equipe, ao vasculhar mais ainda este local, eles encontraram uma múmia que recebeu um amuleto de ouro em forma de língua e decidiram revelar a todos o que haviam encontrado. Mas o que será que isso significa? Ainda existem perguntas sobre a língua de ouro, mas a ideia mais defendida é que esse era um amuleto de grande honra, pensado para dar aos falecidos a habilidade de poder conversar com os deuses. Na Suíça, de uma forma quase aleatória, um arqueólogo voluntário descobriu uma adaga da era romana que pode nos revelar várias informações sobre uma antiga batalha. Lucas Schmidt, o arqueólogo responsável, desenterrou a adaga na região montanhosa de Graubünden, na Suíça, usando um detector de metais. Esta é a área que provavelmente se transformou em campo de batalha por volta do ano 15 a.C. Naquela época, soldados romanos imperiais lutaram contra guerreiros réticos num duelo realmente épico. Após encontrar esta adaga, o arqueólogo entrou em contato com outros arqueólogos da região que se apressaram em pegar o objeto e estudá-lo de maneira, digamos, mais profissional. Essa primeira descoberta acabou desencadeando novas explorações nesse lugar, revelando um campo de batalha realmente e com muitos mistérios. A adaga, datada do primeiro século, é realmente um achado raro. A equipe que está participando dessa descoberta explicou que apenas 4 desse tipo já foram encontradas em antigos territórios romanos. Pesquisadores britânicos desenterraram uma escultura de madeira, considerada extremamente rara, que, assim como a descoberta anterior, data da era romana. Esse achado foi feito num sítio arqueológico em Buckinghamshire, considerado o maior de todo o Reino Unido. A figura possui 67 centímetros de altura e foi desenvolvida a partir de uma única peça de madeira. Para os especialistas, pela análise desse objeto, a estátua conta com uma preservação incrível, levando em consideração sua idade e o fato de que ela é feita com material orgânico, madeira, o que facilitaria a degradação com todo esse tempo. Os especialistas deduziram então que essa estatueta tenha sido preservada em decorrência da falta de oxigênio na vala onde ela estava, o que evitou o apodrecimento com o passar dos séculos. Toda a equipe disse que essa descoberta realmente foi um achado fantástico. Afinal de contas, é muito raro encontrar madeira entalhada romana na Grã-Bretanha. Esta é a pedra Benben, um dos artefatos mais antigos e mais misteriosos de todo o Antigo Egito. Este artefato impressionante foi encontrado no templo do deus Ra, numa cidade egípcia chamada Heliópolis. Quando a viram pela primeira vez, os arqueólogos ficaram surpresos e não conseguiam dizer o que era aquilo ou a que época da história pertenceria este objeto único. Muitas lendas estão por trás da pedra Benben. Na mitologia egípcia, Benben foi um monte que surgiu a partir das águas que formaram a vida pouco antes do Deus Criador, Atum, colocar os primeiros humanos aqui na Terra.
Por isso, as inscrições na Pedra de Bemben descrevem a criação do mundo, segundo contam os antigos egípcios. Porém, essa pedra é muito mais do que isso. Pesquisadores da cultura do Egito acreditam que a pedra foi a responsável por inspirar o formato tanto das pirâmides como dos obeliscos que cercam o país, já que provavelmente foi criada muitos séculos antes destas construções surgirem. Já alguns teóricos da conspiração dizem que essa pedra veio de outro planeta e que por isso seu material é assim tão estranho e cheio de mistérios. Esta pedra está hoje exposta no Museu do Cairo, capital do Egito, e foi descoberta no templo de Amenemhat III, o Templo das Fênix. As inscrições nela dizem: abra seu rosto para o rei, para que ele possa ver o Senhor do horizonte e possa cruzar o céu. Essa mensagem se relacionaria principalmente com a ideia de criação dos egípcios, mas pode envolver também muitos outros mistérios. Mistérios esses que provavelmente nunca iremos entender por completo.